Que não haja, Senhor, no nosso coração desejo de nos gloriarmos, de glorificarmos, Senhor, a nossa vida em alguma coisa, a não ser no Teu nome, Jesus. Retira do nosso coração, Jesus, todo o desejo, Senhor, de nos gloriarmos de qualquer coisa. Retira do nosso coração, porque depois de havermos feito tudo, Senhor, ainda não vamos passar de servos inúteis, Senhor. Tua palavra diz. Porque aquele que faz somente aquilo que o Senhor ordenou que seja feito, Senhor, ainda é infiel. Porque aquele homem que guardou os seus talentos, mas não multiplicou, ele foi declarado como um homem infiel, como um homem tolo. Mas nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Aleluia. Digno é o Senhor. Deus poderoso, Jesus. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu. Mas ressuscitou. Declare que Ele é digno. Digno é o Senhor. Aleluia. Adore a Ele com seus lábios. Esqueça dos seus problemas agora, das suas dores, das suas enfermidades. Adore a Ele, porque Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar, para transformar. Aleluia. 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 Graças eu te dou, Pai, pelo preço que ungido do céu, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou. Lavo minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Sobre o trono está, sou criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Pode se sentar. Esse mesmo espírito de gratidão a Jesus. Aleluias. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, de toda adoração, de toda exaltação. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Domingo nós vamos ter culto e teremos também a Santa Ceia, porque neste mês de fevereiro ainda não tivemos ceia, porque eu e minha esposa não estávamos aqui para celebrar. Mas domingo nós vamos celebrar a ceia. Amém? Então não falte em nome de Jesus. 9h30 da manhã nós vamos começar o culto em ponto. A partir das 9 horas vamos estar orando. Lembrando que sábado, meia-noite, termina o horário de verão. Então você vai ter 1 hora a mais ainda para dormir. Na hora que chegar meia-noite, você vai voltar para as 11 horas. Então não tem desculpa de ninguém chegar atrasado, amém? Tem 1 hora a mais. O seu sábado vai ter 25 horas. Aproveite esse tempo para você buscar Deus, para orar, para se consagrar. O culto é resultado daquilo que a gente levanta de altar na nossa casa, no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Foi uma bênção o retiro, né? Eu acho que todo mundo que está aqui participou e recebeu de Deus e foi bênção. E Deus, ele deu um tema que ele honrou, o tema que ele deu, que foi sobre santidade, né? E dentro desse tema, Deus me colocou no meu coração uma mensagem, até como que Deus é poderoso, porque hoje foi um daqueles dias que Deus falou um monte de coisa para mim, né? Todo dia ele fala comigo, graças a Deus. Se ele não falasse comigo, eu ia ficar desesperado. Mas não era nenhuma dessas coisas, ainda não era o momento de estar pregando. Eu falava para o Senhor, o que eu vou pregar, né? E aí, eu estava ali conversando com a Karina ali, e uma frase que ela falou, ela não sabe, mas na frase dela, Deus falou para mim uma palavra. E é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de pregar, porque alguns temas que estão sendo banalizados dentro da igreja, é difícil da gente pregar, tá? A gente precisa de muita graça de Deus, porque senão as pessoas podem entender errado, pode criar uma resistência. Por exemplo, quando você prega como eu preguei lá, se eu não me engano, domingo à noite, sobre o noivo e a noiva, sobre o marido e a esposa sermos, o marido amar e a esposa submissa, né? Pregar sobre uma aliança e discordar do divórcio. Tem que ter muita graça de Deus, porque hoje em dia as pessoas casam na igreja, separam, nem na igreja, o pastor está fazendo isso, quanto mais o povo. Você fere o pastor, dispersa as ovelhas, né? Pregar sobre dízimo e oferta também é difícil, porque é um tema banalizado. Ou se fala muito de dinheiro, ou se não fala nada de dinheiro. Se você fala muito de dinheiro, você é ladrão. Se você não fala nada, você não está ensinando o povo, né? Então é difícil, né? E falar também sobre submeter a autoridades, né? Também é difícil, porque existiu e existe ainda muito abuso por parte de autoridade. Nós vemos no nosso governo, na parte política, abuso, enquanto era para estar servindo o povo, tá sugando o povo, matando o povo. Exemplos de autoridade nós temos negativo. E dentro da igreja também temos exemplos de autoridade negativa. Líderes, pastores que em vez de lavar o pé do povo, tá abusando de autoridade. Mas o tema que Deus mandou pregar hoje é esse, é sobre autoridade espiritual, né? E vou obedecer a ele. Atos capítulo 9 é um texto depois no Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, depois da descida do Espírito Santo.
Depois do dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo entrou e encheu a igreja com as diversidades dos dons, para mim um dos acontecimentos mais importantes em Atos, depois disso, é esse texto que nós vamos ler agora. Eu preciso da sua máxima atenção, porque nós vamos ter que ler várias partes do texto. Hoje será mais uma pregação expositiva, e a gente vai ter que prestar atenção aqui. Aqui fala, capítulo 9, versículo 1 em diante: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Qual que era o sumo sacerdote da época? Caifás, o mesmo que mandou matar Jesus, o mesmo que tramou o plano de morte para matar Jesus Cristo. E Saulo lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O primeiro nome que a igreja recebeu foi de os do caminho. Fala comigo, os do caminho. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o primeiro nome que a igreja recebeu. O pessoal lá, os judeus, falavam, os do caminho lá, aquele povo lá é o povo lá que segue o Messias, Jesus lá. Por que eles chamavam eles de do caminho? O Adriano já explicou aqui. Antigamente, no tabernáculo que Deus mandou Moisés levantar, ele era dividido em 3 estágios: o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Então, bem na entrada do átrio, ali tinha um portal. E como que era chamado aquele portal, você sabe? Caminho. E era ali que eles pegavam o sangue dos animais e derramavam nas guias ali, né, de bronze. Era arrancado o sangue de todos os animais antes, aqueles animais que iam para a oferta, para o altar. Então, quando o sacerdote passava ali com o sangue daquele animal, ele passava pelo portal que se chamava o quê? Caminho. A Bíblia fala que estreito é o caminho que leva a salvação, largo é o caminho que leva à perdição. Então, Jesus, ele é o quê? Não é por acaso que eles falam Jesus é o caminho. Quando a gente fala Jesus é o caminho, nós como gentios que não sabem da cultura judaica, imagina assim, uma estrada, uma rodovia. Mas quando se falava para os judeus, Jesus é o caminho, eles já lembravam automaticamente sobre o primeiro portal que dava acesso ao primeiro ambiente, onde o sacerdote passava com o sangue do animal da oferta. Então para eles isso era uma afronta. Por quê? Estava comparando Jesus àqueles atos simbólicos tradicional da religião deles, que simbolizava a salvação, a expiação do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus ele deixa o ensinamento para os discípulos começam a ensinar, eles são automaticamente identificados como a seita do caminho. Todas as vezes que Deus levanta um povo para confrontar uma religião, um sistema, eles são chamados de seita. Nós já temos a bem-aventurança, a alegria de sermos chamados de seita aqui em Pouso Alegre. Olha que bênção. Glória a Deus, né? Que alegria. A Bíblia fala, bem-aventurados sois por serem perseguidos pelo meu nome. Glória a Deus, estou feliz. Falo que eu sou herege, falo que a igreja é seita, né? Que bênção, eu não fico triste não, fico feliz. Sabe por quê? Quer dizer que eu sou diferente deles, eu não estou seguindo o mesmo caminho. Eu estou seguindo o caminho daquele que é o caminho. Então eles eram identificados como a seita do caminho. Para os judeus, eles falavam isso não como um elogio, eles falavam isso como uma afronta, como uma sátira. Mas para os discípulos eles ficavam o quê? Orgulhosos. Quer dizer o quê? Nós estamos seguindo os passos de Jesus. Nós estamos seguindo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Estão identificando a gente como os do caminho. Glória a Deus. Amém? E então, Saulo,
ele vira e ele fala o seguinte: o sacerdote, olha, me dá uma carta de recomendação para que eu pegue e procure aqueles que têm ido seguir a seita do caminho, e eu os prenda e os traga presos, seja homens, seja mulheres. Verso 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Todo mundo fala que Saulo caiu do cavalo, né? Aonde está escrito isso daí? Fala para mim. Oh, meu Deus do céu, esse povo tem que ler Bíblia, viu? Para não acreditar nas bobagens que certos pastores falam. Aqui fala que ele seguia. Pode subentender que ele estava indo de cavalo, mas aqui não está escrito que ele estava indo de cavalo, caiu do cavalo. Aí vem aquela expressão, caiu do cavalo. Por quê? Não, porque Saulo caiu do cavalo. Aonde está escrito isso? Não está escrito. A palavra de Deus, ela é santa. A Bíblia fala, ai daquele que acrescenta um tio. Então nós temos que ter a reverência de não falar, de não cantar, de não ensinar, de não falar nada que está fora da palavra de Deus. Nem um tio. Amém? E aqui fala, seguindo ele estrada fora, a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja só, Saulo ele perseguia quem? Os do... Mas Jesus falou assim, a quem você... Quando alguém persegue alguém que é fiel a Jesus, ele não está perseguindo aquela pessoa. Ele está perseguindo a quem? Jesus. Quando eu estou pregando, estou servindo a causa do Evangelho, e por isso eu sou perseguido, por que a Bíblia fala, bem-aventurados sois, quando forem caluniados, quando forem perseguidos? Por quê? Não é você. Você não está comprando uma briga sua, não é uma obra sua, é dele. Essa pessoa, ela vai se ver com Deus. Quando alguém te calunia, fala de você injustamente, ela está falando da pessoa de Jesus. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele pegou a herança do pai em vida, que é um desrespeito moral já, uma desonra, e foi e gastou absolutamente no pecado. E quando ele voltou, ele falou para o pai dele assim, ele errou, mas ele tinha um entendimento de autoridade. Ele falou, pai, perdoa-me. Por quê? Está escrito desse jeito, eu pequei contra o céu, contra os céus, perante a ti. Por que ele disse, eu pequei contra os céus perante a ti? Porque toda a autoridade instituída por Deus na terra foi instituída antes pelos céus. Quando você confronta uma autoridade constituída por Deus, antes de você confrontar aquela pessoa, você está confrontando o céu a qual elegeu aquela pessoa. Quem entendeu, diga amém. Então quando você desrespeita o seu pai e a sua mãe, eles estando certo ou não, você antes está desrespeitando a Deus. Porque a Bíblia fala o quê? Pai, perdoa-me. Ele pediu perdão para o pai, mas ele falou que porque eu pequei contra os céus. Ele não falou céu de firmamento, ele falou céus no plural, que significa o quê? Regiões celestiais. Perante a ti, porque quem estabeleceu aquele pai para ser autoridade perante aquele filho? Os céus. Tudo na nossa vida, querido, preste atenção, se resulta em submetermos. Nós aprendemos esses dias lá no retiro, o que é submissão? Vamos lá. Estar debaixo de uma mesma missão. Então, o que acontece? Submissão é você muitas vezes abrir mão daquilo que você acredita ser o certo, para você viver debaixo de uma missão de alguém que já está caminhando já na frente daquela missão. Amém? Então você, por exemplo, está aqui porque você viu na minha vida, na vida da minha esposa, algo que identifica com aquilo que você queria viver em Deus.
Você vê que a nossa missão é o quê? Missionária. Poxa, eu admiro igrejas que têm um coração com missões, que se importa com missões, que ora pelos países perseguidos, que oferta para os países, que tem contato com missionários sérios. Aí você identificou com isso que a gente tem. Você está aqui. Poxa, eu me identifico com uma igreja, com um ministério que prega a palavra do reino de Deus, que não fica manipulando as pessoas através da palavra. Aí você se identificou com essa missão. Então você veio caminhar na mesma missão a qual nós já estávamos caminhando. Isso é submissão. Amém? A mesma coisa a esposa ao marido, como a gente ensinou. Então, tudo na nossa vida tem a ver com submissão. É diferente de ter domínio. Quando Deus criou o homem, Ele não criou a mulher. Por quê? Pergunta para mim. Porque quando Deus criou o homem, Ele virou para o homem e falou assim, ó, a sua missão Ele colocou o homem de pé de frente do Éden e falou assim, dominai sobre todas as coisas que estão no jardim. Se a mulher já tivesse sido criada, o homem também teria que ter o quê? Domínio sobre ela. Vai raciocinando comigo. Então Deus, Ele não faz nada errado, Ele faz no tempo certo. Então Ele fez primeiro o homem, falou, tá vendo tudo que anda, tudo que rasteja, tudo que voa, tudo que nada, tudo que está aqui. Você tem autoridade, eu te dou hoje, para sujeitar e dominar todas essas coisas. Ok, Deus deu para o homem uma, mais alto, missão. Aí depois Deus fala o quê? Farei uma adjuntora, alguém que esteja ao lado dele, não atrás dele, não à frente dele, ao lado. E ela será o quê? Submissa. Ela viverá o quê? A mesma ordem que eu dei para ele, ela tem a mesma autoridade, ela viverá a mesma missão. Eu não preciso dar uma outra missão para a mulher. A mesma missão que eu dei para o homem, agora eu dou para a mulher também, trabalhar junto com ele e realizar. Então a mulher também tem a autoridade de sujeitar e também dominar todas as coisas. Quem entendeu, diga amém. Nunca foi do desejo de Deus que um homem tivesse domínio sobre o outro. Todas as vezes na história onde que houve guerras, onde que houve possessões, escravidão, homens dominando outros homens, teve o quê? Morticídio, morte, destruição. Porque não é do desejo de Deus homem ter domínio sobre outro homem. Mas é do desejo de Deus que pessoas tenham autoridade e que pessoas submetam a missão de outras pessoas. Não confunda as coisas. Não, meu negócio é com Deus, eu não preciso do homem. Deus não ensinou isso. Deus ensinou que o homem não pode o que? Ter domínio. Mas Deus não ensinou que você deve andar sozinho e não dar satisfação para ninguém. Não tem isso na Bíblia. Deus criou o homem e depois criou a mulher e deu à mulher a mesma missão que Ele deu à mulher, ao homem. Se Deus tivesse criado a mulher junto com o homem teria domínio. Deus não quer que homens tenham domínio sobre as suas mulheres e sujeitem-as. Deus quer que você traga ela para fazer parte da missão que Deus te deu. Amém? Toda autoridade instituída por Deus é isso que Deus quer. Pai, não provoque a ira no coração dos seus filhos. O que Deus quer? Que o filho respeite o pai e esteja debaixo da missão que Deus confiou ao pai e à mãe. Quantos estão entendendo? Nós não podemos confundir, porque hoje em dia nós temos que estar atentos. Há um grupo dentro das igrejas que eles estão conformados com o que está acontecendo nas igrejas. Está falando de dinheiro, aqui bebe cerveja, bebe vinho, um larga com o outro, casa, mas amém, vamos ficar aqui, vai ficar chato se eu falar que eu estou mudando de igreja, vamos ficar quietinho aqui, vamos lá. Tem jovem transando um com o outro, mas a gente faz vista agora, não tem problema, vamos lá. Tem esse grupo. Tem um outro grupo que está no outro extremo, que tipo assim, é os desagregados, é os da dispersão, igual Jesus mandou ele escrever em Atos. Escreve também para os crentes da dispersão, aqueles que dispersaram. Um é de Paulo, um é de Apolo, então eu não sou de ninguém. É um negócio que escreve para eles. Eles também têm que estar debaixo de sujeição. Escreve para eles. Dá orientação para aqueles que dispersaram, porque também eles têm que estar debaixo de uma autoridade.
Quem está entendendo? Quem está comigo aí? Vai me dando ajuda aí, querido. Preciso de graça para falar isso. E aí, tem um outro grupo que é os desagrejados. Não, meu negócio é com Deus. Não, que eu não preciso de estar sujeito a homem nenhum. Eu não preciso de pastor sobre a minha vida. Que está errado também. Então existem os dois extremos. E existe um povo que Deus está levantando, que eu acredito que nós fazemos parte desse povo, que está tentando de forma saudável viver o equilíbrio disso. Amém? Não existe uma liderança que quer ter domínio, que quer sujeição total das pessoas sobre ela, mas também não ter uma liderança que é despercebida e que não é respeitada, que não é ouvida, porque o seu negócio é com Deus. Quantos entenderam? Então, é sobre isso que Deus está mandando dizer essa noite. Nós vemos que Saulo era um homem arredio, ele era um homem insubordinado, ele era um homem insaciável em matar as pessoas, em ser cruel, um homem que não abaixava a cabeça para ninguém. A palavra de Deus diz algumas características. Antes de eu entrar no que eu vou falar, eu quero mostrar algumas características que o próprio apóstolo Paulo reconhece que ele teve. 1 Timóteo capítulo 1, verso 13. Não perca o raciocínio comigo aí, querido. Daqui a pouco eu vou explicar para você por que eu estou falando essas coisas. 1 Timóteo capítulo 1, verso 13. Aleluia. Verso 12, primeiro Samuel, depois o 13. Amém? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo está falando agora, depois da transformação dele. Você que não achou, pode ler aqui, querido, para ser mais rápido. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. O que é uma pessoa insolente? Você que é um militar, aquela pessoa que não abaixa a cabeça para ninguém, irreverente, não é isso? Insolente. Ele era blasfemo, era perseguidor, blasfemo, injurioso. Ele está falando: alcancei misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo está falando que ele era uma pessoa que blasfema, que ele era uma pessoa que perseguia os outros, ele era injurioso. O que é isso? Ele falava injúrias, ele falava inverdades das pessoas. Quer ver outra característica de Paulo? Atos 22, verso 4. Atos 22, versículo 4. Ele fala: persegui este caminho, 22, verso 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homem como mulheres. Ele era tão ruim que as pessoas que serviam a Deus, ele ficava à espreita esperando para poder prender, humilhar homens e mulheres. Atos 26, verso 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Saulo era um homem difícil, um homem indomável, ninguém conseguia pôr limite nele, um homem insubordinado. Aí Deus pega um cara insubordinado, é assim mesmo que fala? Insubordinado, que não aceita a autoridade. Deus pega um homem desse, e olha o que Deus fala com ele. As pessoas, elas querem engolir a palavra, elas querem deturpar.
Se tem uma coisa que dá vontade de eu não ter mais é Facebook, mas eu só tenho porque não tem jeito mesmo, porque eu preciso por causa do ministério, muitas pessoas são abençoadas. Estava olhando esses dias lá, não vou falar nome, é daqui de Pouso Alegre, eu acho que tem gente que vai saber quem que é. O irmão colocou lá assim, o que os... Irmão não, ele não é irmão, né? Não posso chamar ele de irmão. Ele falou assim, o que os religiosos diriam se Jesus estivesse sentado numa mesa comigo tomando uma cervejinha gelada? Quer dizer, ele se acha, porque ele não frequenta igreja, ele saiu da denominação, ele se acha que ele é a verdadeira igreja. Porque ele não tem pastor, porque ele não tem autoridade, porque ele entende que beber uma cerveja não é pecado. Até aí tudo bem. Se ele tem esse entendimento, é problema dele. Agora ele intitular para inibir religioso, aquele que poderia ter autoridade para corrigi-lo, ele está fazendo, ele está levantando, despertando, e eu vi os comentários embaixo, só foi gente concordando com ele. Os religiosos, os religiosos. Quer dizer, se eu prego contra o pecado, eu sou o quê? Religioso. Se eu não vou à igreja nenhuma e não submeto a autoridade nenhuma e falo que eu sou de Deus, que eu sou homem de Deus e bebo cerveja, está tudo certo. Será que eu estou ficando maluco? Tudo isso resultado do quê? De pastores que abusaram da sua autoridade. Aí deu margem para o povo também falar o quê? Não respeito mais ninguém. Não vou a uma igreja nenhuma, não vou respeitar, porque não existe igreja perfeita, aquela história. Então quer dizer, então vamos ficar todo mundo em casa, bebendo cerveja, assistindo pornografia, esperando Jesus voltar, porque ele não vai vir buscar ele não vai se importar se a gente fizer isso. E quem está deixando de beber cerveja é otário, é religioso. Vocês estão entendendo como é que está perigoso hoje em dia? A gente tem que tomar cuidado. Tem pessoas, por que eu estou alertando? Vem aqui na igreja de vez em quando, aqui, ouve a palavra e vai embora, e encontra as pessoas na rua. Eu estou sendo muito bonzinho, esse ano eu acho que vou ser mais. E enquanto as pessoas falam, aquele lá que pregou lá na igreja, eu não concordo muito, eu tenho uma opinião diferente. Mas pergunto eu, qual igreja você congrega, querido? Nenhuma. Quem você está discipulando? Ninguém. Por quem você tem pagado o preço de madrugada e orar? Ninguém. Então você não tem o mínimo do meu respeito para poder opinar alguma coisa que está certo e está errado. Porque só Deus sabe, Deus. Por isso que Deus sabe quanto que é difícil eu pregar essa palavra, porque senão parece que eu estou sendo tendencioso. Mas se eu não ensinar, quem que vai ensinar? Parece que eu estou puxando para o meu lado, porque eu sou um pastor. Parece que eu estou falando para vocês me respeitarem. Está entendendo? Mas não é isso. Eu quero que vocês respeitem a Cristo. Respeitando a Cristo, vocês vão me respeitar. Porque eu estou em Cristo. Amém? Então, só Deus sabe o preço que a gente paga de oração. O peso que a gente tem pela vida de vocês. Aí não é possível que porque a gente está aqui, está cultuando, está congregando, aí o outro ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a vida de ninguém. Ele pega ovelhas de um rebanho que estão sendo apacentadas para jogar minhoca na cabeça dos outros, e ele está certo ou está errado. Não é possível um negócio desse. Seria muita injustiça isso. Então nós temos que tomar cuidado com esses espíritos invasores. Pessoas que não têm compromisso nenhum, de vez em quando vêm aqui porque admiram um pregador que vai vir, admira alguém que vai pregar. E nas espreitas, nas esquinas, encontram vocês. Aquilo lá foi bênção, mas aquilo lá retende o que é bom, toma cuidado. Nós temos que estar atentos a isso. Porque essa pessoa, ela congrega onde? Ela é sujeita a qual pastor? Porque não é fácil, querido, a gente congregar. Porque congregar expõe o defeito um do outro. A gente é igual as pedras que eu falei lá. Que tem atrito com o outro, não é fácil. A gente paga um preço caro por aquilo que nós temos pregado e vivido aqui, nós e vocês. Então nós temos que estar atentos. Não sejam, o que eu estou querendo dizer aqui, não sejam enganados por ventos de doutrina, por falsos pastores, falsos mestres. A Bíblia fala, conhecerei as árvores pelos frutos. Que fruto essa pessoa tem? Esses dias tem uma pessoa que veio aqui há um tempo atrás, que toda igreja que ela passou, ela fez racha. E toda igreja que ela passou, ela discordava do pastor. Terminava o culto, o povo ia para a casa dele para ele falar tudo que ele discordava do que o pastor pregava. E ela começou a vir aqui e tal, e ela começou a encontrar certos irmãos. O Samuel e a Gisele já sabem o que eu estou falando. E ficava aquilo lá que você pregou, aquilo lá que o Adriano falou, aquilo lá é abobrinha, aquilo lá não sei o quê. Mas que igreja que ele está apacentando? Quem que ele está cuidando? Ninguém. Nem a mulher dele segue ele.
Então, gente, nós temos que tomar cuidado. Fala para o seu irmão, cuidado. Por que você está falando isso, Diego? Você está falando que aconteceu alguma coisa? Não, sabe por que eu estou falando isso? Porque a Karina falou uma coisa ali que me alertou. Deus usou a boca dela. Ela falou assim, pastor, nós temos que tomar cuidado com o seguinte. Preste atenção no que ela falou. Por isso que eu aprendo com vocês. Ela falou, a nossa igreja é uma igreja que se manifesta muito bem quando a glória de Deus vem. É uma igreja que dá abertura para a presença de Deus, a gente fica horas ali, mas a gente vê que muitas vezes a nossa igreja é uma igreja que não se manifesta bem quando o quesito é cumprir o que se está na palavra. O que nós temos que tomar cuidado? Para nós sermos uma igreja de oba-oba, que quando a glória de Deus vem, nossa, que maravilhoso, mas quando é para nós fundamentarmos somente naquilo que está na palavra, a gente ficar, não, eu estou desanimado, eu estou abatido, não. A gente não pode ficar mal acostumado com a glória. É o que a gente pregou esses dias lá no retiro. A glória de Deus nos traz uma responsabilidade. Quando o Espírito de Deus desceu sobre a igreja de Atos, e eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo, logo depois eles começaram a ser perseguidos. E fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eu preguei esse dia aqui, o que? Perseverança. A glória de Deus vem e depois vem. E aí? Você tem que ir na palavra. E o dia que você acordar e falar, nossa, o que aconteceu que hoje eu não estou sentindo nada? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quantos de vocês que estavam lá no retiro não tinham vontade de vir embora? O que você sentiu lá é indescritível? Levante sua mão. Agora, quantos de vocês, mesmo sentindo aquilo, e já sentiu isso em outras ocasiões, depois, quando encontrou dificuldade na sua vida, sentiu uma tristeza, um vazio, um desânimo, você não sabia o porquê? Levante sua mão. Aí eu te pergunto, você não é essa pessoa que fica desanimada, abatida, não é a mesma pessoa que estava lá no retiro? Essa mesma pessoa que fica desanimada, abatida, não é a mesma pessoa que recebeu a glória de Deus lá? O mesmo Deus que estava com você lá naquela glória não é o mesmo Deus que está com você quando você acorda mal, quando você tem uma luta? Então o segredo está em se receber a glória de Deus? Ou o segredo está em permanecer na palavra quando eu mesmo assim não sinto a glória dele? Elias fala que ele procurou a presença de Deus no fogo, no terremoto, e ele não achou, mas de repente veio uma brisa suave, e a presença de Deus estava na brisa. Deixa eu te falar uma coisa, tem dias que eu não, tem dias que você acha que o momento todo eu estou sentindo a presença de Deus, tem dia que eu não sinto nada, e eu estou em Deus, não pequei, não fiz nada de errado, estou orando. Tem dia que a Daniela olha para mim e fala assim, e aí? Estou sentindo nada hoje, eu sei, também não, mas eu sei que o meu Redentor está vivo, eu sei porque a palavra dele diz, estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo no dia que eu não senti nada, eu creio na palavra. É isso que eu quero dizer para você não ficar daqui uma semana assim, acabou, é difícil. De vocês que estão aqui que falam, nossa, que glória, eu já ouvi de vocês várias vezes, é difícil, mas é muito difícil, mas isso aqui é difícil falar não pega. Vocês, por quê? A mesma capacidade que vocês têm de achar que é difícil e que é impossível, vocês tiveram de experimentar lá no retiro a glória e dizer, é possível. Então a decisão depende de vocês, porque se eu posso, você pode. Saulo estava querendo matar todo mundo, ele estava suspirando, matar todo mundo. Atos capítulo 9, abre lá de novo, por favor. E aí Jesus encontra ele, fala, você não está perseguindo o meu povo, você está perseguindo a mim. Você está enfrentando a igreja, e eu dei autoridade para a igreja na terra. Primeira coisa que Jesus fez, ele meteu o dedo na cara de Saulo e peitou ele. Você não está perseguindo homem e mulher não, viu? Seu covarde. Você está pondo homem e mulher dentro da careta, está achando que você é um valentão? Você está enfrentando a autoridade que eu construí nessa terra, que se chama igreja. Então quando você mexe com a igreja, está mexendo comigo. Quando você toca naquele que foi ungido por Deus, você está tocando em Deus, na vontade de Deus. Por isso eu vou falar para vocês, eu não sou a favor de ninguém sair dia 15 de março na rua, pintar a cara e pedir impeachment. Não sou. Por quê? Você teve a oportunidade no dia da eleição, votou mal,
Fazer o quê? Cada um tem a liderança que merece ter. Nós somos um país democrático. Temos liberdade de votar em quem quisermos. Eu votei em quem eu quis, você votou. Nós temos que respeitar, embora tem muita gente que acredita que essa eleição foi comprada, nós temos que respeitar a vontade da maioria. Deus sabia que o Brasil ia ser um país democrático, desde o princípio de todas as coisas. Então nós temos que aceitar a vontade da maioria. A maioria votou nela. Então Deus permitiu. Talvez não era a vontade de Deus, não era o que Deus queria, mas foi a permissiva. Deus permitiu que ela subisse lá, porque o povo votou. A Bíblia fala: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Deus nos deu aqui autonomia para votar. Votamos, ela ganhou. Então agora, meu irmão, ore por ela. Eu acho muito ridículo muitos cristãos ficar colocando foto da Dilma e descendo o pau nela, ridicularizando. Sabe que quando você está fazendo, você está desagradando a Deus. Você sabia disso? Eu não aprovo 90% das coisas que ela faz. Legalização do aborto, de alguns tipos de feto, entre tantas coisas que ela falou que não ia fazer e está fazendo. Só que a única coisa que eu tenho liberdade, segundo a palavra, não é minha opinião não, a palavra, é orar por ela. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Você acha realmente, sinceramente, que se você pôr uma faixinha verde e amarela sair nessa rua, sai Dilma, você tem o poder de tirar ela? Sinceramente. Querido, nós somos manobra de manipulação. Se a gente conseguir tirar a Dilma desse jeito, pode ter certeza que outro governo que tem algum interesse da saída dela e vai pagar muito caro para conseguir manobrar meios de comunicação, para tocar a massa, o gado, para conseguir achar que o povo tirou ela e para outra entrar e roubar assim como ela rouba. Não vai ser o meio correto de Deus trazer o juízo dele sobre o governo do Brasil, não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós vamos ser só utilizados. Então, a igreja precisa orar. Eu tenho certeza que a maioria dos cristãos que ficam colocando lá no grupo, no Facebook, não gastou 1 hora por dia para orar pela presidente. Esses dias eu orei por ela. Falei: Deus, toca no coração dela. Porque a Bíblia diz que é muito fácil para Deus guiar o coração do rei. É como ele guiar as águas no leito de um rio. A Bíblia fala isso. Deus pode, querido, tocar no coração da presidente. Se Deus quiser tirar ela, Ele pode tirar e colocar quem Ele quiser lá. Porque fala que Ele coloca reis, Ele tira reis. Então, em nome de Jesus, se você fala mal da presidente, se você fica fazendo piadinha da presidente, fica fazendo, não faça, porque você está desagradando a Deus. Saul estava desobedecendo a Deus, mas Deus não permitiu que Saul tocasse num fio, Davi tocasse num fio de cabelo de Saul. A Bíblia fala que ele cortou um pedaço da veste de Saul. E que ele falou, ele teve temor, porque falou: eu toquei na veste dele, do ungido de Deus. Quem colocou Saul lá para reinar? Deus. Mas quem fez Saul sair da vontade de Deus? Saul. Não era o desejo de Deus que Saul se corrompesse, mas ele se corrompeu. Por isso Deus tirou e colocou outro. Mas só Deus pode arrancar. Você não pode arrancar. Quem está entendendo, diga amém. Você que está revoltado, vai orar. Vai orar por ela. Ore pelo governo, ore pelo Senado, ore pelos deputados. Amém? Então vamos lá. Jesus, agora eu vou te chocar. Jesus chega, se manifesta a Saulo, coloca limite nele. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Aí, interessante, quem se manifestou a Saulo? O próprio Jesus. Aí tem muito crente que se acha tão de Deus que fala: meu negócio é com Deus. Eu não sigo homem nenhum. Jesus se manifesta para Saulo. Qual que era a dificuldade de Saulo? Nós lemos aqui que ele era o quê? Insolente. Aí Jesus fala o que para Saulo? Eu sou Jesus a quem você persegue. Verso 6: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que você deve fazer. Fala comigo. Jesus pega um cara indomável, que não baixava a cabeça para ninguém, que era valentão, matava e batia em todo mundo, até mulher, criança. Aí Jesus se manifesta para ele.
Ah, Senhor, a tua glória está aqui, a tua presença. Eu fiquei cego. Só que eu vou ensinar você, eu vou dar um ensinamento para você. A minha glória se manifestou para você, não manifestou? Primeiro teste que eu vou te dar para ver se a minha glória trouxe transformação para você mesmo. Vai lá na cidade e agora você vai ter que ir lá cego e vai ter que sujeitar àqueles que você perseguia. Eles vão ter que falar para você o que você vai fazer. Quando Jesus quis falar para Saulo o que ele tinha que fazer, Jesus não falou. Jesus mandou os discípulos dele falar. Já tinha pensado nisso? Meu negócio é com Deus. Não ouço ninguém. Ah, você está com Deus? A glória de Deus pegou no retiro? Amém. Então quero ver mesmo. Irmão, vamos fazer isso. Vamos lá. Não, meu negócio é com Deus. Vou dar ouvido para o pastor. Deus, se quiser, ele fala comigo. Jesus se manifestou a Saulo e falou o quê? Você não é valentão, você não é o bom? Agora você vai ficar cego. Vai depender de escorar em alguém, em coisas para chegar até na cidade. Vai chegar lá na cidade e os meus discípulos que são fiéis a mim, que estão lá, vão dizer para você o que você deve fazer. Você vai depender deles agora. Daqueles que você matava e perseguia, você vai ficar na mão deles. Você vai ter que se sujeitar, submeter. Quando a glória de Deus se manifesta na sua vida, querido, o primeiro sinal dela é você ter um coração quebrantado e ensinável. É submeter a alguém que tem a autoridade de Deus. Está escrito aqui. Será que está claro para você isso? Sim ou não? Tem alguma objeção disso? Tem? Não tem como ter, né? Está claro. Os seus companheiros de viagem pararam endurecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, mas não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram a Damasco. Estes 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Ora, havia um discípulo em Damasco, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. 3 dias que Saulo estava sem ver. 3 dias que Saulo estava vivendo com os discípulos. Ele já estava, fala mais alto, orando. Querido, quando você acha um homem, uma mulher de Deus que te traz para a presença de Deus, você se torna outra pessoa. Você se torna outra pessoa. Não adianta o jovem falar: não, Deus é na minha vida, eu vou lá no sítio, lá ficar lá com o pastor, que lá a glória de Deus está lá. Chega em casa, você é um insolente, você não respeita o seu pai e sua mãe. Você é um mentira. O seu ministério é uma mentira, querido, se você for assim. É uma mentira, é uma farsa. Porque a glória de Deus, ela tem que trazer humildade em você. Ela tem que trazer quebrantamento. A primeira coisa que você vai fazer, sabe o que é? Você vai jogar no chão e vai mandar os outros pisar em cima de você. É isso que você vai fazer. Você vai querer servir. Você não vai querer se servir. Você vai querer obedecer. Você não vai querer dar ordem. É a primeira sinal. Saulo ficou 3 dias na casa dos discípulos. Ele não conseguia comer nem beber. Jesus, ele ficou nas extremidades da terra quantos dias? 3 dias. Para matar tudo que tinha que morrer dentro de Saulo. O velho homem, ele teve que ficar 3 dias contagiado pela glória. Eu não vou comer, não vou beber. Assim como Jesus não comeu e bebeu, porque a minha comida e minha bebida agora é ficar no centro da vontade de Deus. Nós ficamos naquele culto terça-feira até 3 horas da tarde. Quando a gente olhou, o que é 3 horas? Eu não sei você, eu estava sem fome, porque a glória de Deus estava satisfazendo, me suprindo em tudo. Mas a primeira coisa que essa glória se manifesta é quando eu saí de lá. E a forma que eu trato os meus filhos, a forma que eu devo tratar minha esposa, a forma como eu devo tratar meus pais. Quando eu cheguei lá, logo depois da palavra, nós falamos que ia orar para o pessoal da cozinha. E eu cheguei lá e nós começamos a orar. Deus falou comigo: coloque as mãos sobre a mão da sua mãe, sobre a cabeça da sua mãe, e ore por ela. Eu fiquei sabendo só naquele dia, porque eu vi a Eleni fazendo um chá para minha mãe, porque minha mãe escondeu de todo mundo, porque minha mãe estava com infecção forte de urina. Ela não estava conseguindo urinar.
E ela não estava dormindo aquelas noites todas, de tamanha dor, tomando antibiótico forte e não estava funcionando nada. Só que ela falou: Deus, eu dei a minha palavra que eu vou ajudar lá naquele retiro, e eu vou cumprir a minha palavra com o Senhor. E ela não falou nem para mim. No último dia eu vi a Eleni fazendo chá. Aí eu fiquei sabendo que ela estava assim. Mas ela não reclamou. E Deus falou para mim: põe a mão na cabeça dela, eu vou curá-la. Eu falei: Senhor, falei desse jeito, mas eu vou pôr a mão na cabeça da minha mãe? Eu nunca tinha feito isso. Eu tenho temor de fazer isso, ela é minha mãe. Deus falou: mas agora você pode fazer, porque eu estou dizendo para você fazer. Então, com muito temor, eu coloquei as mãos sobre a cabeça da minha mãe. Quem viu isso? E eu comecei a orar por ela. Eu falei: Deus, visita os rins dela, traz cura em nome de Jesus. E aí nós almoçamos, minha mãe é muito quieta, não falou nada. Ficou até a tarde ali com a gente, foi embora. No final da tarde ela me mandou uma mensagem dizendo: querido, Deus é na vida de vocês, Deus foi naquele retiro. Porque ela contou: tantos dias eu estou assim, estou tomando antibiótico e tal. Mas a partir do momento que você orou, colocou as mãos sobre mim, eu senti como se uma mão entrasse dentro de mim, arrancasse com a mão aquela infecção. E ela falou: eu dormi essa noite inteira, não sinto mais dor, não sinto mais nada, estou completamente curada. Você pode glorificar Jesus? Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. E ela falou: Deus vai fazer uma grande obra nessa igreja, nesse sítio. Deus está mudando a história. Eu falei: Deus, eu fiz aquilo que o Senhor pediu, mas eu tive muito temor. E por que eu tinha esse temor? Eu tive esse temor com a minha mãe. Porque a glória de Deus traz o quê? Respeito. Você respeita a autoridade das pessoas. Ela é minha mãe. Eu posso ser um pastor, eu posso ser o que for, ela é minha mãe. Eu não posso desrespeitar. Até para orar, pôr as mãos sobre ela, eu tenho que ter temor. Quando eu fui orar pelo meu sogro no leito de enfermidade ali, que eu sabia que ele ia morrer, que era a última chance, eu tive temor de orar por ele, porque ele era mais velho do que eu, ele era o pai da minha esposa. Não importa o que ele fez, eu tinha que respeitá-lo. E eu fico em paz, querido, porque em todos esses anos, minha esposa testemunha, nunca desrespeitamos ele. Independente dele ser alcoólico, dele ser bêbado, independente de vezes a gente ver ele urinado, a gente nunca desrespeitou, nunca tocamos na autoridade dele. Então isso é muito sério. Eu nunca desrespeitei os meus pastores, embora eles não muitas vezes merecessem isso. Nunca. Se tem uma coisa que nunca vou poder, Deus cobrar de mim, vai ser isso. Pelo contrário, muitas vezes eu me prejudiquei minha família para obedecer meus pastores. E eu vejo que hoje Deus ele nos abençoa por causa disso. Eu tenho temor disso. Eu vejo pessoas que não respeitam pai e mãe, não respeitam no trabalho as autoridades, não respeitam pastor, não respeitam ninguém. Você não vai ser abençoado, você não vai ser próspero. Existem 10 mandamentos que Deus dá para Israel: não mata, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E Deus não promete nada em troca. Ele só fala: não faz, porque se você fizer, você está amaldiçoado. Mas quando ele fala da autoridade do pai e da mãe, ele fala: honra o teu pai e a tua mãe. E ele coloca, além de dar a ordem, ele acrescenta uma bênção para enfatizar a importância do que ele está falando. Para que te prolongue os seus dias sobre a terra e para que tudo te vá bem. Por isso você deve respeito até o fim da vida dos seus pais e dos seus pais. Veja só que Deus ele podia ter colocado Jesus para ser materializado já como uma criança na terra. Mas Deus permitiu que Jesus viesse no ventre de Maria e até os 30 anos de idade Jesus ficou na casa de Maria. Alguém pode me perguntar por que Jesus ficou até os 30 anos na casa da Maria, da irmã Maria? Porque era uma tradição judaica que todos os filhos até os 30 anos de idade tinham que morar com os pais. Só depois dos 30 anos eles podiam sair para estudar ou casar. Jesus submeteu a isso. Ele esperou o momento certo. Quando deu os 30 anos, vou sair para viver o meu propósito que Deus tem para mim. Por isso que ele falou para Maria: olha, meu pai, minha mãe, meus irmãos é todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Não, ele falou: o que tenho. Quando eu fiz o primeiro milagre nas bodas de Caná, quando Maria chegou, ele falou que o que tenho eu contigo. O que ele estava querendo dizer? Eu já me submeti a você 30 anos pela lei. Eu obedeci como filho tudo que a lei pede, porque Deus ele não quebra a lei da terra não, querido. Dá a Deus o que é de Deus e dá. Ai, mas os impostos no Brasil são muito altos, então vão sonegar, porque Deus não se agrada disso. Mentira. Ore para Deus tocar lá e mudar. Mas se é lei, tem que pagar. Tem que pagar e acabou.
Tem que dar para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Você tem que ser honesto, você tem que obedecer. Jesus obedeceu até os 30 anos. Agora, cumpri, estou livre. Não tenho o que tenho eu contigo. Já cumpri minha parte, deixa, eu vou cumprir a vontade do Pai, ele está no céu agora. Agora sujeita a ele, a você eu já cumpri minha parte. Quem entende isso? Quem geralmente tem dificuldade a submeter a autoridade são pessoas que não são abençoadas. Não tem a bênção de Deus. Saulo recebeu isso. Você vai ter que ir. Vai ter que sujeitar. Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, orando. E Deus levanta Ananias. Fala para Ananias, no verso 10, que ele tinha que ir a Damasco, na rua que se chamava Direita Davi. Ananias respondeu, eis-me aqui. Olha como que Ananias respondeu. Ananias, ele nem sabia o que era. Ele falou o quê? Eis-me aqui, Senhor. Porque Ananias vivia no centro da vontade de Deus. Ele não vive do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus está me pedindo isso. Será que vai ser bom para mim? Será que vai ser ruim? As pessoas estão na igreja hoje querendo obedecer a Deus só se isso for proveitoso para ela. Só se ela ver o fim disso, o resultado disso. Se ela não vê, ela não faz. Elas não querem obedecer a Deus, que elas não veem, não enxergam. Como que vai obedecer a homens? Se você não obedece o seu pai e sua mãe que você vê todo dia, sua mãe que trocou sua fralda, que passou noites cuidando de você, passando pomada no seu bumbum quando você tinha assadura, e você hoje sabe, acha alguma coisa da sua vida e aponta o dedo para o seu pai e para sua mãe, como que você pode me dizer que você respeita a Deus que você não vê? Isso é muito sério, igreja. É a coisa mais séria que tem. Porque a primeira coisa que você aprende na sua vida é isso. Saulo ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. Quando você nasce, você só come e bebe se alguém colocar na sua boca. Você tem que aprender que você depende de alguém para comer, para beber, para se limpar. O bebê, quando ele nasce, ele não consegue enxergar quando ele nasce. Nós somos como um bebê espiritualmente. O primeiro ensinamento que Deus nos dá é o quê? Quando nós nascemos, você vai ter que depender de alguém. E você vai ter que respeitar e obedecer a alguém. O diabo tem se levantado contra as famílias, contra a autoridade dos pais. As escolas não podem mais usar o termo pai e mãe. Que absurdo é esse? Aonde nós estamos indo? Porque agora tem homem com homem, mulher com mulher, então não pode mais. As crianças fazem o que está na cabeça delas. Os jovens fazem o que dá na cabeça deles. Sendo que Deus colocou o quê? Família. Filhinho, primeira coisa que você vai aprender na sua vida é para comer, para beber, para limpar o cocô que está na sua nádega. Você vai depender de alguém. Você vai ter que submeter à vontade, à autoridade de alguém. A coisa mais importante na nossa vida é isso. Adão e Eva pecaram porque houve o quê? Discordância entre eles. Houve quebra de princípio. Eu não estou falando aqui que tudo que entrou no mundo entrou por causa da mulher. Mas a primeira coisa que aconteceu foi uma quebra de princípio da mulher. Sim ou não, igreja? Sim ou não, mulheres? A mulher desrespeitou o homem, desobedeceu. E o homem também foi Acabe. Foi mole. Ah, vou comer daqui. Você está falando? Depois falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Os dois erraram. A responsabilidade foi dos dois. Mas tudo começou com uma quebra de princípio. Veja nas propagandas de comercial para você ver. As propagandas de mulheres são as mulheres desrespeitando o homem. Eu estava vendo esses dias uma propaganda, faz tempo que eu não vejo televisão, de fast food. É um aplicativo que você pede comida pelo aplicativo. O marido chega e fala, bem, eu estou com fome. E a mulher está assistindo televisão. Ridículo. Eu vou comer na casa da minha mãe, hein? Não sei o que. Ele começa a ameaçar ela, né? Aí ela vira, pede a comida lá. Aí ela está comendo. Ele fala, e agora? Então, eu quero comer. Ah, fala com a minha mão. Vai comer na casa da mamãe. Fala com a minha mão lá. E ela rindo. E todo mundo acha aquilo lindo. Sutilmente está ensinando o quê? Desrespeite seu marido. Seu marido é um otário, é um palhaço. Ele fala demais, não sabe o que está falando. Não dá ouvido para ele. Aí, o que eu estava assistindo hoje? Outra propaganda que eu achei ridículo. Da Dicico, casa de construção. A mulher aparece assim e fala assim, se o seu marido está subindo pelas paredes,
Aproveita, compra uma lata de tinta e coloca ele para pintar a casa inteira para vocês e fica descansando assistindo televisão. Aí ela fala, me ajuda aí, Dicico. Aí começa a aparecer as ofertas. Aí no final tá ela lá, o cara trabalhando, pintando a cabeça, descansando, e escrito, me ajuda aí, Dicico. Pode parecer, pastor, o senhor está pegando pesado. Não é eu que estou pegando pesado, é o diabo que está pegando pesado. Se você não bobear, ele vai roubar a sua casa. É o diabo, querido. Numa propaganda. Imagina a novela, então, que eu não assisto, não sei nem como é. Você imagina numa propaganda. Às vezes eu mostro para dentro e falo, por isso que tem mulher que não respeita o marido. É ridículo isso. Você já viu algum homem no Brasil, na história do Brasil, que é respeitado? Algum líder? Não tem. Não tem. Não tem. A mulher, ela é muito importante na criação dos filhos, mas o pai é o que dá destino. Eu conheço várias famílias destruídas que não tem mais o pai, os filhos ficam perdidos, eles não têm identidade. Sabe por que muitas crianças estão se tornando homossexual hoje? Porque não tem um pai dentro de casa. Porque as mulheres gastaram tanto tempo tentando fazer curso, trabalhar, ganhar dinheiro, que perdeu o marido, quis ficar independente. Eu estou falando em nome de Jesus, vocês sabem que eu não sou assim, jogando a culpa na mulher, mas eu estou dando um exemplo para a gente entender aqui, para nós acordarmos. Eu preciso ensinar isso para a igreja. Não adianta a gente ficar lá só na glória do retiro e não falar de coisas práticas que vão roubar a glória da gente. Você precisa sair do retiro. A glória de Deus foi tremenda, amém. Mas eu preciso a partir de hoje ser discipulado. Não posso viver mais do jeito que eu queria. Eu tenho que pegar alguém que tem autoridade na igreja, que vive a palavra e falar, por favor, me ajude, porque eu não sei viver dessa forma que você vive, eu quero viver assim. Lá em casa a gente briga, me ajude a não brigar tanto com a minha esposa. Olha, eu desrespeito muito meu pai e minha mãe, me ajude, me discipule. Nós não vamos viver só de glória e glória, querido. De batata quente, nós precisamos aprender a palavra, praticar a palavra. Você está entendendo o que eu estou falando? Senão vai chegar uma hora que a glória não vai vir. Porque as esposas estão degradando os maridos não estão nem para as esposas. Nós temos que ter sabedoria. Aquela glória que foi derramada na nossa vida nos trouxe uma grande responsabilidade. Saulo ficou 3 dias cego, sem comer, sem beber, orando. Aí Ananias vira e fala, o Senhor fala para ele no verso 11, vai à rua que é direita, que se chama direita. Sabe qual que era a rua principal de Damasco? A rua direita, era como se fosse a Avenida Doutor Lisboa de Pouso Alegre. Deus ainda, para humilhar mais ainda Saulo, fez com que ele ficasse na rua principal de Damasco. Para todo mundo ver o quê? Que agora, aquele que era o valentão, dependia dos discípulos, a qual ele perseguia, para o quê? Encostar nele e levar onde ele precisava ir. Você imagina pegar o homem mais valentão de Pouso Alegre aqui, que não respeita ninguém? Ele está ali na Avenida Doutor Lisboa, cego. Dependendo das pessoas a qual ele perseguiu, humilhou, ter que carregar ele. Deus humilhou Saulo. Deus quebrou o orgulho dele. Mas fez dele um grande homem de Deus. Por isso, talvez você está como Saulo e Deus está trabalhando na sua vida. Talvez você é um Ananias e Deus está te levantando. E Ananias respondeu para Deus assim, já estou acabando. Verso 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu te mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia. Por que Jesus não completou a obra que ele começou? Porque Jesus precisava ensinar ele o quê? Dependência. A sujeitar, a submeter a homens. Então é uma mentira esse negócio, meu negócio é com Deus. Só Deus conclui a obra. Não, ele começa, mas ele usa outros homens para concluir. Você está entendendo isso? Nós estamos falando dos maiores apóstolos que teve. Olha como é que começou o ministério dele.
Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e tornou a ver e a seguir, e levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, alimentou, está fortalecido? Eu falei, eu preciso continuar aqui. Eu preciso me submeter a vocês. Eu preciso aprender mais de Deus, para depois cumprir a minha missão. Antes de eu cumprir a missão que Deus tem para mim, eu preciso aprender dessa missão que Deus já deu a vocês e submeter a ela. Para terminar, o próprio Paulo nos ensina na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, verso 17. Engraçado que uma pregação dessa não ouve um monte de glória a Deus, você não ouve aleluia, ninguém fica tremendo no Espírito Santo, ninguém chora. É uma palavra que dá uma reação diferente nas pessoas. É uma palavra que todo mundo fala, poxa, eu estou frustrado, o Diego me frustrou, eu achei que nós íamos do retiro, quinta-feira o negócio ia explodir lá na igreja e me dá um balde de água fria, né? É uma palavra diferente, que não dá a mesma alegria, satisfação nas pessoas. É interessante isso. Hebreus 13, verso 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não tem proveito a vós outros. A palavra está dizendo claramente que você tem que obedecer. O primeiro sinal de um cristão verdadeiro é a obediência a Deus e às pessoas a qual estou introduzindo ele no Evangelho. Obediência. Ah, meu negócio é com Deus, eu não preciso obedecer ao pastor. Essa é uma decisão sua, mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você deve me obedecer, porque eu não falo nada de mim, eu falo da palavra. Eu não tenho a razão, eu não sou o dono da verdade. Eu sempre digo isso, vou falar uma frase: eu não sou o dono da verdade, eu só sou instrumento dela. Eu sou instrumento da verdade. Se eu falasse a minha opinião, eu seria o dono da verdade, mas eu sou instrumento dela. Então a palavra que diz, obedecei vossos guias. O guia é aquele que faz o quê? Que guia. Ananias fez o quê? Os discípulos fizeram o quê? Guiaram Saulo, porque ele era cego. A Bíblia fala que nós temos que cuidar do leitinho espiritual para aqueles que são pequenos na fé. A palavra que eu quero que queime no seu coração hoje é isso, querido. Que você aprenda a se submeter. Você que já veio de outra igreja, ou você que está começando agora, que você respeite as autoridades instituídas por Deus. Se você tem dificuldade disso, ore para que Deus te ensine, para que Deus te ajude. Não olhe para mim porque eu tenho defeitos. Olhe para aquilo que Deus faz através de mim. Olhe para o meu exemplo. Olhe para a minha vida. Em nome de Jesus. E quando eu falhar, me procure em particular, fala, pastor, você falhou, e me ajude, que eu vou pedir perdão para você, e você vai orar comigo, e vai me ajudar eu a consertar meu defeito. Agora, quando você pega pelas costas e fala de mim, você está sendo mal, porque você não está me dando a oportunidade de eu melhorar, de eu corrigir. Você simplesmente está querendo desconstruir a minha imagem diante das outras pessoas, e isso você está arrancando a minha autoridade. Porque aquelas pessoas vão parar de me ouvir, porque não vão achar que devem me ouvir por causa do meu defeito. E eu sou falho. Então, se é assim, ninguém pode ouvir ninguém, porque todo mundo é falho. Então, cada um segue o seu próprio entendimento. Mas o próprio Jesus submeteu a igreja ao Espírito Santo. Colocou os discípulos, não saiam daqui, sem que antes o Espírito Santo venha do alto e desça e derrame sobre vocês poder. Para a igreja falou o quê? Para os apóstolos, quando eles obedeceram ao Espírito. Para a igreja falou que obedece aos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos estavam falando alguma coisa deles? Não, estavam falando do Espírito. O Espírito é o quê? O próprio Deus. Paulo falou que sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. A Bíblia fala que ele estava na cadeira de balanço, os filhos dele prostituindo dentro da casa de Deus, profanando a casa de Deus. Mas a Bíblia fala, Samuel crescia em graça e entendimento e servia a Deus perante Eli. Se você serve a Deus, você tem que servir a Deus perante alguém. Não adianta você falar na sua casa, ah mãe, ó pai, eu
tem um ministério lá, tal. Você tem que servir a Deus perante os seus pais. Você tem que ser luz. Você tem que servir a Deus perante aquele encarregado, endemoniado, macumbeiro que te persegue lá, mas é autoridade sobre você. E se for da vontade de Deus tirar ele e colocar você no lugar dele, amém. Se for da vontade de Deus você suportar até o fim, para que o seu testemunho converta ele e ele continue sendo seu chefe, amém. Você tem que servir a Deus perante seu esposo, perante sua esposa. Você tem que servir a Deus perante pastores que Deus colocou para zelarem e cuidar da sua vida, porque eu vou prestar conta pela vida de vocês. A Bíblia fala que tem pastores que vão chegar diante de Deus e falar, mas em teu nome eu expulsei demônio. Quer dizer, eu te servi. Eu servi as pessoas, expulsei demônio das pessoas. Elas tiveram uma vida melhor depois que eu orei por elas. Eu curei gente enferma no teu nome. Tem gente que sofria de dor. Eu curei. Eu servi a igreja. Mas a palavra fala o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você não serviu a mim, você não obedeceu a mim. Você foi instrumento, porque o meu nome é poderoso, para trazer uma melhoria de vida para essas pessoas. Mas eu não te conheço, porque você não sujeitava a minha vontade, você fazia a sua vontade. Tudo tem a ver com princípio de autoridade. Tudo começou aonde? Para terminar agora. Aonde começou tudo isso? Quem vai me ajudar aí? Aonde? Hã? Não. Onde? No céu. Lúcifer rebelou contra Deus. A Bíblia diz o quê? Que ele era lindo, que das criações que Deus criou, ele era a mais linda que tinha. Até que se achou no seu coração iniquidade. Lúcifer, hoje tem demônios que atuam na prostituição, nas drogas, na morte. Lúcifer decidiu matar alguém? Não. Qual que foi a iniquidade que achou no coração? Lúcifer decidiu acender um cigarro de maconha e fumar? Não. Lúcifer decidiu ter um órgão genital e transar com uma mulher? Não. Não foi nenhuma dessas coisas. Lúcifer decidiu o quê? Estar acima de Deus. Foi a maior iniquidade que pode ter se achado no coração dele. A primeira iniquidade. A primeira vez que se trata de iniquidade, a nível cronológico, a gente entende da história, no tempo eterno e logos, clone e logos, foi quando encontrou no coração dele iniquidade. A primeira semente de iniquidade. E foi qual? Vou fazer um trono para mim, que vai ser acima do trono dele. O Deus que criou ele, que não tinha insegurança de criar um ser tão belo, porque Deus sabe quem ele é, então ele não sentia que Lúcifer ia ofuscar ele. E esse ser vira e fala que quer ser maior do que o Deus que o criou. Quantos humanos têm sido assim? A pessoa cuida de você, pega você de carro na sua casa, ora com você, te dá alimento, te dá roupa, te ajuda. Você sai da igreja falando mal dela. É verdade ou não é? Tem muito pastor que não presta, mas tem muita ovelha que não presta também. Tem muita ovelha ingrata que fala mal de pastor. Estou falando mentira? Quer ver? Vou perguntar, eu quero que você seja sincero. Quantos aqui, por mais que você não goste de fofoca, já chegou alguém para falar mal de algum pastor para você, pelo menos alguma vez na sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Bem alto. Quase todo mundo. A Lu está chegando na igreja agora, então ela... Não aconteceu ainda com você, vai acontecer. Não aconteceu ainda. Quase todo mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É sério. Se você é um pastor que anda a pé, você é um pastor miserável. Se você compra um carro parcelado, financiado igual eu, você está roubando a igreja. Se você trabalha o ano inteiro ralando, cuidando das vidas, você tira 6 dias para descansar. Agora eu fui para a Bahia, que não saiu nem um centavo do dinheiro da igreja aqui, todo o dinheiro da minha passagem, tudo foi a igreja de lá que pagou. Ele é tesoureiro, ele sabe disso. Pagou minha passagem, pagou tudo, pagou alimentação. Você pode pensar, tá lá viajando. Você pode tirar 30 dias, ficar sem vir na igreja, sumir, descansar. Eu não posso, tirar 6 dias. Porque graças a Deus, bom Deus, uma boa alma decidiu pagar para mim ir lá descansar. Por que todo mundo pode ter 30 dias de descanso e o pastor não pode ter? Eu sou diferente de vocês? Eu não faço cocô, não faço xixi, não tenho dor de cabeça? Então você tem que vigiar o que está brotando no seu coração. Até Jesus ficou cansado.
e se retirou da multidão para descansar. Mas ele só descansava quando ele estava com os discípulos. Porque se ele descansasse perto da multidão, a multidão é o quê? Ah lá, ele está descansando, não é? Ele não é Jesus, ia julgar ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem aqui já trabalhou em empresa e teve oportunidade de tirar férias, viajar? Levanta a mão, deixa eu ver. Se eu tirar 30 dias, sinceridade, e viajar e sumir daqui, eu duvido se metade da igreja que não ia escandalizar. Metade que está aqui agora. Duvido, mas você pode, eu não posso. Você quer sair com seu marido descansar, mas eu não posso. Está entendendo o que eu estou falando? É difícil ou não é? Sim ou não, gente? Você queria estar no meu lugar mesmo? Quer trocar comigo? Porque se eu pudesse, eu queria trocar com você. Eu preferia estar aí e você daqui. Porque na hora que eu terminar aqui, metade do que eu falei você vai estar julgando. Ele falou isso. Porque eu estou falando mais, eu me exponho mais. Agora você está quietinho aí. Você é o bom, você está me ouvindo. Você é o fera. Você está certo, eu estou errado. Quantas vezes eu já chorei, Deus, eu não quero esse negócio. Deus falou, é você. Quantas vezes? Você sabia que aqui em Pouso Alegre eu já chorei? Eu falei, Deus, eu não quero mais. Deus falou, é você. Para minha glória se manifestar, você vai ter que morrer. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu quero. É difícil. É difícil. E eu falo, Deus, eu acho que tem alguns momentos de prazer quando a gente vê que é uma vida transformada e tal, mas a única recompensa vai ser no céu mesmo. Por quê? Você sai do seu emprego, ninguém vai parar para você, vai perguntar para você algo do seu emprego, depois do horário do emprego. Mas aonde, qualquer lugar da face da terra que alguém te vê, vai falar assim, pastor, eu estou com um problema. Você acabou de pregar 2h30, está sem voz, cansado, querendo chegar para comer. A pessoa chega e quer descarregar os problemas dela em cima de você. Você tem que ouvir. Você tem que olhar para ela e ouvir de coração. Você está entendendo? É difícil. Então vocês precisam orar por mim. Vocês precisam me ajudar para que não seja o quê? Pesado, igual o texto fala. Para que não lhe seja... Como é que está escrito lá? Para que não lhe seja pesado. Onde que está? Hebreus 13, 17. Façam com alegria e não gemendo. Entendeu? Será que o seu pai e sua mãe estão gemendo? Nossa, mas tá difícil de aguentar aquele menino, tá difícil, tá dando trabalho. Ah, mas você não conhece meu pai. Ah, mas a Bíblia não colocou. Se o seu pai, se a sua mãe merecer, obedece a eles. Está escrito lá isso? Não. Honra teu pai. Deita e manda eles passar em cima de você, para que tudo te vai bem. Se você precisa pedir perdão para o seu pai e para sua mãe, se eu fosse você, eu ligava hoje e pedia. Para que prolongue os seus dias sobre a terra. Às vezes você está nadando contra a correnteza para alguma coisa dar certo na sua vida, está dando errado. Sabe por quê? Você não respeita pai. Você está lá no emprego dando de crente. Não, porque Deus me levantou como cabeça. Esse um serve a Satanás. Você não sabe o que você está falando. Você pode ser propriedade exclusiva de Deus, mas aquele lá que serve a Satanás, lá ele é autoridade sobre você. E tudo que faz de errado ele vai prestar conta para Deus. Você tem que obedecer. Você só não deve obedecer se você tiver que obedecer ele e desobedecer a Deus. Se meu pai e minha mãe pedir para mim fazer uma coisa que vai desobedecer a Deus, eu não vou fazer. Porque aquilo que não vai honrar a Deus, não vai honrar meu pai e minha mãe. Estão fazendo isso só para não pregar muito, irmão. Eles põem um tempo na bateria agora. Já percebeu que eles estão fazendo isso? Eu vou falar uma coisa que vocês nunca ouviram falar. Eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo perseguido, gente. Vocês estão pondo timer na bateria agora. Hã? Nossa, eu estou que nem o Valdomiro, vocês estão me perseguindo. Eu fico vendo esses pastores, Valdomiros, eu fico pensando, como que deve ser difícil para eles. É fácil a gente falar, né? Mas esse dia eu estava falando, pensando, como é que deve ser difícil?
todo mundo fala mal deles. Deve ser difícil. Se eu que tenho uma igreja que cuida de 60 pessoas, outro fala de mim, imagina se eu tivesse uma igreja com 300 pessoas aqui em Pouso Alegre. Será que eu ia dar conta de ouvir as coisas que os outros iam falar de mim? Vai ter que ter muita estrutura de Deus. Estou entendendo? Amém? Vem com resenha, não. Vamos orar? Você coloca de pé aí, no seu lugar. Se você precisa pedir perdão, querido, para qualquer pessoa que exerce uma autoridade na sua vida, a ordem de Deus que eu dou para você é: faça isso o mais rápido possível. Eu não consigo entender cristão que tem vergonha de pedir perdão. Eu lembro quando eu era criança, na Assembleia de Deus, uma das coisas que eu achava linda é que o pastor falava assim: não tome Santa Ceia se você tiver algum problema com o teu irmão, vai e conserta. O povo tinha temor naquela época. Eles levantavam, no meio do culto, ia lá e choravam quando pedia perdão. Você já viu isso? Agora você fala isso hoje em dia, fica todo mundo assim, todo mundo é santo, ó. Ninguém tem que pedir perdão para ninguém. Depois vem me encher a minha paciência, o meu ouvido, de falar, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Toma vergonha na sua cara. E obedeça o que eu estou falando. Se eu estou falando, eu não sou um palhaço aqui na frente. Vai e peça perdão para o seu irmão. Vai e peça. Não vem fazer fofoca para mim. Naquela época tinha temor, as pessoas choravam, a gente falava, poxa, eles não tinham receitas para olhar, não, então quer dizer que os dois tinham problema, então, não, servia como testemunho. A gente ficava emocionado. Agora hoje em dia, se você tem algum problema com seu irmão, vai lá e fala, a pastora fala isso, a gente fala, aí fica assim, ó. A gente é muito orgulhoso, querido. Orgulho do quê? Você vai perder o quê? Você não tem nada. Você acha que você tem alguma coisa, você não tem nada. Você não é nada. Você é pó. Você é um boneco de barro vestido com alguma roupa aí. Você é um boneco de barro transitando dentro de um carro. Você não é nada. Eu não sou nada. Será, querido, que aquela glória que veio lá no retiro vai ficar só naquilo? O meu medo, o meu temor é esse. Porque ai de mim, como a Jana colocou, eu vi a glória de Deus. Só que é triste porque a gente pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem muita gente que viu a glória de Deus e continuou do mesmo jeito. Continuou mesquinho, continua falando mal dos outros, continua caluniando os outros, continua sendo orgulhoso, continua sendo arrogante, continua sendo caluniador. Mas Saulo, que perseguia, se tornou perseguido agora, porque ele viu a glória de Deus, e porque ele submeteu aos discípulos que também viram a glória de Deus. O que eu posso dizer do apóstolo Paulo? Que ele é verdadeiramente um apóstolo de Cristo, que ele foi transformado, porque antes o perseguidor agora se transformou perseguido, antes o que prendia agora se tornou preso. Se você vê a glória de Deus e você continua sendo perseguidor de quem faz a coisa certa, você não mudou coisícia nenhuma. Você continua o mesmo homem, a mesma mulher, que vai para o mesmo inferno da qual você ia antes. Mas se você, querido, reconhece que é pó, como eu reconheço, chora agora, querido, na presença de Deus, fala: Deus, me perdoa, Senhor. Você que acha que é tão crente que não precisa respeitar teu pai e tua mãe, meu irmão, não saia daqui sem pedir perdão para o seu pai e para sua mãe. Tem uma história no Rio Grande do Sul, eu acho, no Paraná, que a filhinha fazendo gracinha para os amiguinhos, entrando no carro, com vergonha, porque tem filho, a maioria do senhor tem vergonha do pai e da mãe. Todo mundo ri do meu pai, acha ele engraçado e tal, mas eu sei que teve época que muitos dos meus irmãos tinham vergonha do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho vergonha do que meu pai é da minha mãe. Eu não tenho vergonha dele. Eu tenho orgulho do meu pai. Eu sei dos defeitos dele, sei das qualidades dele. Eu honro meu pai, minha mãe, mas eu tenho orgulho de quem ele é. Quando eu rio dele, tudo, eu não estou caçoando dele, não. Eu tenho orgulho das pessoas estarem ali na roda e rindo com ele. Eu tenho orgulho de quem é meu pai. Eu não tenho vergonha. Se você tem vergonha do seu pai e de sua mãe, você está em pecado. E essa menina entrou no carro com os amigos, a mãe: filho, Deus te abençoe. Volta tarde, toma cuidado. Que ela viu que os meninos estavam meio alcoolizados, ele estava indo para uma festa. Ela achando que é alguma coisa, não é nada, uma carcaça seca.
Vai com Deus. Ah, mãe, fica você com Deus aí, porque Deus não vai caber dentro desse carro aqui, não. Se ele quiser, ele... Não, ela falou, só se ele for no porta-malas, porque aqui dentro não cabe, não. E o pai do menino que emprestou o carro para ele, isso é fato verídico. Tinha comprado vários ovos e deixado no porta-malas, e emprestado o carro para o filho ir para a festa, e esqueceu de tirar os ovos. Resumindo, todo mundo aqui já sabe a história. Morreu todo mundo. E não quebrou um ovo dentro do porta-malas do carro. Porque Jesus estava com os ovos no porta-malas. Porque Jesus foi rejeitado por eles, mas não pelos ovos. Será que você tem rejeitado Jesus na sua atitude? Você carrega uma Bíblia debaixo do braço, mas se você rejeita Jesus no seu proceder, no seu falar, na maneira como você tem tratado sua esposa, seu marido, o seu filho, a sua mãe, seu pai, então clama hoje. E se você clamar, pode ser que tenha misericórdia para você. Porque Paulo falou, eu era perseguidor, eu era mau, mas a misericórdia me alcançou. E eu achei graça. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse agora. Em nome de Jesus. Se você precisa pedir perdão para alguém, eu te dou hoje uma palavra. Ligue hoje para essa pessoa e peça perdão se ela não estiver aqui. Em nome de Jesus. Escreva uma carta. Faça qualquer coisa. Mas não espere o tempo passar. Porque amanhã pode ser que essa pessoa não esteja mais aqui e você não teve a oportunidade de pedir perdão para ela. Se você precisa pedir perdão para alguém que está aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui para trazer misericórdia ao teu coração e compaixão. Saia do teu lugar e peça perdão para essa pessoa. Conserte com essa pessoa. Porque a glória de Deus, ela faz isso, ela traz transformação, ela nos faz melhor do que somos. Ela faz homens de barro se transformar em instrumentos valiosos. Ananias, vai lá, porque Saulo para mim agora se tornará um instrumento precioso nas minhas mãos. Ele não vai ser mais esse homem desprezível, ele vai ser precioso. Para Paulo ser precioso, ele teve que ser pisado pelos homens. Ele teve que se submeter. Ele teve que descer. Ele teve que se humilhar, igreja. Por isso se humilha. Se você precisa pedir perdão, é agora. Diga, Senhor, me perdoa. Eu pequei contra ti perante esta pessoa que você colocou no meu caminho. Não queremos sair daqui, Senhor, se a tua glória não for conosco. Perdoa o nosso pecado, Jesus. Nada se compara com tua glória. Você não vai cantar, não. Você vai orar. Ore, peça perdão dos seus pecados. Peça perdão para o seu irmão. Nada se compara com tua glória. Nós temos um policial aqui na igreja. Se você fala mal de policial, você tem que pedir perdão para Deus, porque ele é autoridade. Eu já vi muito crente falando mal de polícia. Esses dias tem um irmão, não vou falar nome, colocou um vídeo na internet falando mal da polícia. Porque a polícia colocou 6 viaturas no centro da cidade para prender um indivíduo desacato. Se ela está errada ou certa, vai prestar conta para Deus. Mas é autoridade, tem que orar. Tem que orar, porque um dia você pode precisar dessa autoridade. Deixa eu dar um testemunho rapidinho. Olha aqui, abre seus olhos. Eu vou reconhecer um pecado meu. Há muitos anos atrás, vou ser sincero, eu não gostava de polícia, eu tinha aversão de polícia. Porque todos os exemplos que eu vi de policial eram negativos. Com exceção dele e de outros irmãos. Eu não falava, mas eu tinha aversão. E um dia eu ouvi uma palavra, o pastor falou, isso faz muito tempo, falou sobre nós orarmos pelas autoridades. Aí falou disso. Falou, um dia você pode precisar de um policial e você falar mal, Deus vai colocar o pior policial para fazer a sua ocorrência. E eu pedi perdão para Deus e comecei a orar pelos policiais. E teve um dia que eu atropelei uma criança de 3 anos de idade. Ela saiu, largou da mão da mãe, pulou na frente do carro que estava estacionado e pulou na minha frente, eu não vi ela. Pela glória de Deus, eu estava dentro da velocidade permitida, que era 40 por hora. E Deus também fez um milagre lá, que outro dia eu conto que isso é muito grande, e salvou aquela criança. Todos os policiais que foram atender o boletim eram cristãos. Todos me trataram super bem, falaram, me deixaram super tranquilo.
A criança foi atendida a tempo, não aconteceu nada. Deus livrou aquela criança. Nós fizemos um culto depois naquele bairro. Aquela família aceitou Jesus. No dia que eu precisei, querido, dos policiais, Deus mandou os policiais certos. Então, às vezes você fala mal de polícia. Você fala mal, você é irreverente, você fala mal de todo mundo. Você tem que pedir perdão para Deus. Ah, pastor, você está pegando pesado. Não, é a Bíblia que está pegando pesado. É você que é mole. A vida é dura para quem é mole. Você está achando que é duro demais? É porque você é mole demais. Você é dislexo demais com as coisas. Então, volta a orar agora. Feche teus olhos, volta a orar. Feche teus olhos. Honra as autoridades instituídas por Deus. Honra os governantes instituídos por Deus. Para que nós sejamos uma igreja transformadora nessa cidade. Senhor, perdoa-me. Perdoa a minha vida. Perdoa a tua igreja. Que muitas vezes nós desrespeitamos. Nós falamos além da conta. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a respeitar. Mesmo quando as autoridades falharem, nos ensina. Deus, visita o Brasil, Senhor. Visita a presidência da República, Senhor. Visita a nossa presidente Dilma Rousseff. Deus, se for do teu querer removê-la, é o Senhor que vai remover. Se for do teu querer, Senhor, transformar o coração dela, transforma. Que haja uma mudança no nosso país. Que haja uma mudança no nosso Senado, na nossa Câmara de Deputados. Deus, transforma o nosso país. Tira os corruptos, Senhor. Deus, transforma, Deus. Deus, toca em Pouso Alegre. Visita a prefeitura, Senhor. Visita a Câmara de Vereadores. Visita, Senhor, a Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Em nome de Jesus, Guarda Municipal. Senhor, traz no coração deles, ó Deus, um desejo de servir a população. Tira, Deus, todo o intuito de corrupção. Tira, Deus, todos que são corruptos. Levanta, Senhor, uma nação. Levanta uma cidade transformada, onde há policiais tementes a Ti. Que o Senhor use Osiel onde ele estiver, para converter o coração através do Espírito Santo de outros policiais. Que não haja corrupção, Senhor, na nossa cidade. Que haja policiais tementes a Ti, desejosos em servir a população. Deus, toca no coração de Pouso Alegre, que é uma cidade orgulhosa, que é uma cidade que tem uma cultura rebelde e insubordinada, a ser uma cidade que Deus, que submete a autoridades, que obedece a Deus, que os filhos obedeçam aos pais, que os pais sejam bons pais para os filhos, que o esposo honre a esposa em amor, que a esposa honre o seu marido, em nome de Jesus. Que os pastores sejam honrosos, que não sejam caluniadores, que os pastores não sejam mais corruptos, que não desejam amar o dinheiro mais do que as pessoas, que não usem o altar para ferir pessoas. Que as ovelhas, Senhor, orem pelos seus pastores, amem os seus pastores, não tenham inveja quando os seus pastores forem abençoados, quando prosperem, mas sejam felizes em ver que eles são prósperos, em ver que eles são abençoados, porque eles abnegaram uma vida, abnegaram uma missão para viver a tua missão. Ensina a tua igreja, em nome de Jesus. Oh, abacaxô, continua orando, querido. Continua orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando até o seu coração se converter. Até o seu coração se converter. Aleluia. Em nome de Jesus. Quero ouvir a sua voz. Levante sua voz. É importante que nós gastemos tempo nisso. Isso é o mais importante agora. Toca mais baixinho em nome de Jesus. Levante a sua voz. Precisa haver arrependimento. Ore até o teu coração alcançar arrependimento. Se você não teve a oportunidade de pedir perdão para alguém da sua família que já morreu, que era autoridade na sua vida e você desrespeitou, ore agora e fala: Deus, me libera, Deus. Porque eu não posso orar pelos mortos, mas o Senhor pode receber o meu perdão, porque eu desrespeitei o Senhor antes de desrespeitar essa pessoa.
nome de Jesus. Ore. 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 Em nome de Jesus. Alcança a graça, Senhor. Que nós alcancemos a tua graça. Nós devemos alcançar a tua graça. Tua graça. Tua graça nos basta. Nós não queremos que a tua glória se afaste de nós. Nós não queremos perder a intimidade com o Senhor. Deus, Ele não recebe a nossa oferta, a nossa adoração, se a gente não perdoar. Ele fala, se você lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta diante do altar. Vai e conserta. Depois você vem e apresenta a oferta no altar. Vai lavando, Senhor. Vai recebendo a oração do teu povo. Continua orando. Continua orando. Se você ainda não trouxe o seu dízimo, sua oferta, você vai separar e trazer. Traga nessa noite em nome de Jesus. Você que já orou, amém? Abre os seus olhos. Deixa eu te falar uma coisa. Rapidinho para terminar. Às vezes tem algumas dúvidas que as pessoas têm. Tipo assim, por que o pastor Diego não trabalha? Ele poderia trabalhar e cuidar da igreja. Primeiro, eu queria trabalhar, Deus não deixou. Eu trabalhei, tenho carteira registrada. Quando eu vim para Pouso Alegre, Deus falou para mim, você não vai trabalhar. Pode sentar um minutinho. Não vai trabalhar. Antes mesmo que existisse a igreja, que Deus me sustentou, sem dízimo e oferta da igreja. E hoje como é que eu vivo? Eu vivo da oferta da igreja. Isso está onde na Bíblia? 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 13. Está na Bíblia isso. É bíblico. Se você tem alguma dificuldade no seu coração de compreender isso, eu não estou fazendo nada do que a Bíblia não peça. A minha missão, o meu desejo, sabe qual que era? Era eu trabalhar, ter o meu dinheiro, não depender de igreja, que é muito humilhante. Tudo você tem que dar satisfação. Se você compra um relógio, alguma coisa, você não vai olhar e falar, está roubando. Se você faz uma viagem, está roubando. Entendeu? 1 Coríntios 9,13 fala, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor do que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Na minha Bíblia está escrito assim, assim ordenou o Senhor, é a ordem de Deus, que os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. O desejo de Deus é que todo pregador, que todo pastor, o desejo é que ele viva do evangelho. O que é isso? Que ele viva de ofertas, de doações, do que parte do que entra da igreja, a diretoria da igreja, em comum acordo, há uma diretoria, veja o que é necessário para que ele viva de forma digna, não milionária, digna, e determine a ele o sustento. Porque eu deixo dos meus afazeres para cuidar das coisas de Deus. Eu poderia trabalhar, tenho saúde e disposição para trabalhar, mas eu estaria desobedecendo a Deus. Já teve ocasiões de eu ser pastor e trabalhar durante muitos anos, não tenho dificuldade nenhuma, até prefiro.
Mas aí você me pergunta, quando eu trabalhava, eu ganhava muito mais do que quando eu era pastor. 3 vezes mais. Mas eu não tinha as coisas que eu tenho hoje. Por quê? Porque prosperidade não tem a ver com valor. Eu posso ter um salário bem inferior do que eu tinha e ter um carro melhor, comer melhor, ter tudo melhor. Por quê? Quando você obedece a Deus, você é próspero. Prosperidade não tem a ver com valor. Querido, eu ganho tanta coisa. Eu ofertei na minha vida, nesses últimos anos, 3 relógios. Tudo relógio que eu ganhei. Eu estava pregando numa igreja em Cruzeiro, há uns 8 anos atrás, ganhei um relógio. Eu gosto muito de relógio, eu gosto. Né? E perfume. E eu ganhei um relógio. Esse relógio custa mais de R$1.300. É um Citizen. Eu sempre quis ter um Citizen. Eu estava lá no norte de Minas, lá em Porteirinha, lá numa casa de sapê, tomando banho. Deus falou para mim: você vai dar esse relógio para esse pastor. Dei o relógio para ele, obedeci na hora. Fiquei usando um do Paraguai lá. Eu dei 3 relógios. Aí eu estava lá na Bahia. O pastor Web falou: vou te dar um presente de aniversário. Ele me deu esse relógio. Se Deus mandar eu dar esse relógio, eu dou, não tem problema. Porque eu não tenho nada. Meu coração é aberto para Deus. Aí você pode me olhar: nossa, pastor, vou trabalhar com um relógio desse, deve estar com dinheiro. Eu não tenho dinheiro para comprar um relógio desse, mas Deus me dá. Eu não tenho dinheiro para ter um carro daquele lá, mas Deus me dá. Eu não tenho dinheiro para ter um sítio de 4 alqueiros, mas Deus deu. Não é meu, mas também não pago nada por ele. Eu ganho muitas coisas. Essa roupa que eu estou usando, eu ganhei. Essa calça, esse tênis, foi a Gisele que me deu. Obrigado, gente. O que eu estou vestindo foi Deus que me deu. Então, quando você me olhar e me ver prosperando, fique feliz, porque isso é sinal que eu estou obedecendo a Deus. Eu não, olha, faz uns 3 anos que eu não preciso comprar perfume. Sério, e eu não peço para ninguém. Estava acabando meu perfume no final do ano. O irmão Oziel, estou falando isso porque eu sei que ele nem é gostado de falar disso. Ele me procurou, falou: pastor, Deus me tocou, eu quero dar um presente para você no final do ano. Ele me deu um perfume. Falei: nossa, estava acabando meu perfume. Isso é o quê? É o carinho de Deus pela minha vida. Ele não está me bajulando, é o carinho. Deus fez ele cuidar, tocando o coração para ele cuidar de um detalhe. Talvez você abençoou tantas pessoas quando você estava no mundo. O Adriano já falou. Quantas garrafas de vodka você pagava numa noite? Quanto você gastava? Aí ele sai comigo para pagar uma pizza para mim. Aí vai ter gente que vai olhar e vai falar o quê? Nossa, tá puxando sardinha, tá pagando uma pizza para ele. Querido, ele gastava 300, 400, 500 reais na noite pagando bebida para as pessoas ir para o inferno. Ele pode pagar uma pizza de 50 reais para mim. Vocês estão entendendo como é que o nosso coração é? E o nosso coração não é assim só em relação ao nosso pastor, mas às outras pessoas. Mesquinho. Então, eu vivo e até o fim da minha vida eu vou viver do altar. Até o fim da minha vida. Não importa se você um dia não vai estar mais aqui, Deus vai levantar outro, eu vou confiar em Deus. A única coisa que eu peço para Deus, se Ele puder realizar, que é um sonho meu, eu quero ter uma minha casa própria. Porque se acontecer alguma coisa comigo e eu morrer, a minha esposa ela tem aonde repousar a cabeça dela. Porque eu já vi pastores morrer, e a mulher passar necessidade. Porque quando o pastor não é útil mais, a igreja faz isso com ele. Não foi nenhum caso, não, vi vários. Em nome de Jesus, vou começar esse ano a pagar meu INSS, porque eu preciso ter aposentadoria. Porque eu não vou viver para sempre. Eu preciso deixar uma aposentadoria porque eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã. Então eu tenho que preocupar com a minha esposa, com meus filhos. Então eu só queria falar isso aqui, porque eu senti no meu espírito de falar isso. Se tem alguma dúvida no seu coração, alguém, leia 1 Coríntios 9, 13 e 14. Amém? Eu já cobrei alguma vez aqui de alguém para orientar alguém? Eu cobrei algum valor de você? Vai no psicólogo para você ver. Alguém já precisou ir em psicólogo? Levanta a mão, seja sincero. Eu já fui. Dá 1 hora de relógio e faz o que para você? Acabou seu tempo, tchau. R$250, 1 hora de consulta no psicólogo. Um psicólogo mediano, 250. Agora a gente dá a nossa vida, nosso coração, e não tem valor. Então, querido, reveja os seus conceitos. Ore a Deus para que Deus te dê um coração
obediente. Em nome de Jesus. Para que você entenda isso. Porque Deus, Ele é tão grandioso que Ele deu. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Eu fico com vergonha quando eu recebo as coisas. Eu fico feliz, eu fico com vergonha. Porque eu tenho uma satisfação em dar. Eu gosto de dar. Eu gosto de servir. Aprenda a dar, aprenda a servir. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Que Deus abençoe você. Que você, com muito carinho, receba essa palavra. Não entenda que é nada tendencioso, não é porque aconteceu nada. Deus mandou eu falar isso. Que a luz do Senhor resplandeça sobre você. Amém? Que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito